E as boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos ver o que um português disse depois que reagiu a um vídeo meu falando sobre a tal língua brasileira. Já deixa aqui embaixo se você acha que a língua brasileira existe como uma língua separada ou se ela só é parte do português. E não, isso aqui não é um cos pobre de Gustavo Gaio Fato, simplesmente aconteceu. Esse vídeo, na verdade, eu lancei faz um ano no canal, era uma época em que eu lançava vídeos de forma bem errática, eu não conseguia manter uma frequência por causa da minha rotina na época, então eram vídeos que eu postava a cada um mês quase. E eu não vi na época que, por exemplo, o Blue, que nós vamos reagir agora, que é um grande youtuber português que reage a vídeos sobre brasileiros e Portugal, por exemplo, reagiu ao meu vídeo e fez comentários sobre ele e eu nem tinha ideia, eu fui descobrir um ano depois. Já deixa nos comentários se você encontrou meu canal ou viu esse vídeo que nós vamos ver agora pelo canal do Blue também. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado O Português Brasileiro é uma Língua Própria? É um vídeo do canal Movimento 140, desde já o link do vídeo original vai estar aqui na descrição, então se vocês quiserem passar no vídeo original e dar lá um apoio, já sabem, cliquem no link da descrição e deem uma força no vídeo original que isso também é muito importante. É claro, é muito importante, aliás, somos um canal muito pequeno aqui, então, por favor, também deixa o like, a curtida no vídeo original e não só nos canais de react que você vê por aí. E vamos lá ver então aqui se o português brasileiro é uma língua própria, ou seja, se as pessoas do Brasil falam brasileiro ou falam português. Eu já vi algumas pessoas na internet, principalmente em comentários do YouTube e tudo mais, a dizerem que, na verdade, o português do Brasil devia chamar-se apenas brasileiro, porque supostamente seria uma língua independente do português. É muito comum em Portugal, aliás, eu diria que é o mais comum, ver portugueses se referindo ao que se fala no Brasil como brasileiro, simplesmente, ou tá de falar brasileiro, um péssimo sotaque português que eu fiz agora, mas então é muito comum ver esse tipo de denominação pro português que nós falamos no Brasil, se você acha que é um português, é claro. Mas eu acho que aqui, apesar de alguns brasileiros ficarem um pouco ofendidos por achar que não, nós também falamos português, eu acho que é uma forma interessante de mostrar como o português brasileiro é tão único e tão diferente, com características tão próprias, que se pode denominar simplesmente como brasileiro e já se entende que ali é uma língua falada no Brasil. E é claro que a gente tem que sempre lembrar que o contexto importa, então pode ser que a pessoa use isso como uma forma de ofensa, talvez como xenofobia, né? E se for esse o caso, é claro que aí brasileiro tá sendo usado de uma forma pejorativa. Mas aí eu acho que vale mais um pouco aquele orgulho de falar a língua que se fala, entender que a sua própria língua materna faz parte da sua identidade, sim. Fala brasileiro, sou brasileiro e não tem problema nenhum com isso. Então vamos lá ver este vídeo e depois eu vou dar também a minha opinião sobre isso, ok? Então já sabem, vamos lá então ver isto. Antes de mais nada, só gostaria de vos avisar que se vocês ainda não são membros ou apoiantes aqui do canal, cliquem no botão azul e vocês podem dar alguma contribuição aqui para o canal, cliquem lá e vejam os benefícios. Um abraço especial para o Gabriel Taupo Duarte e para o Maicon Elias, os dois apoiantes aqui do canal. Se vocês quiserem apoiar também, já sabem, cliquem no botão azul, vejam os benefícios e é isso. Vamos lá então aqui ao que interessa, ok? Antes de mais nada também, lembrando só que as minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram, estão aí no primeiro. Sigam lá também o Blue, se você não siga, assim claro. Twitch, É um canal muito maior, mas se você não conhece, então, vai lá dar uma olhada. E também se inscreva no canal aqui, Movimento 140. Enfim, muito obrigado a todos. Vamos lá então aqui ver isto, ok? Vamos lá. Bora lá. Vamos ver isto. Movimento 140. Sim, Movimento 140, aliás, essa introdução eu gravei nessa máquina de escrever aqui e fiz a ediçãozinha pra tentar ficar com um ar um pouco mais cinematográfico, né? Eu não sei, eu gosto dessa introdução, eu ainda coloco nos vídeos porque eu acho que ela tem um certo charme, mas... Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Nesta semana, nós vamos responder a pergunta: afinal, o português brasileiro é uma língua própria? Será? Para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e curta o vídeo. Você também pode deixar suas sugestões ou dúvidas sobre a língua portuguesa aqui nos comentários. Todos os artigos científicos e livros usados para a elaboração desse vídeo estarão também na descrição do vídeo. Eu acho engraçado eu reagir a mim próprio, na verdade, reagindo a alguém, reagindo a mim, mas ao mesmo tempo eu não tenho... Algumas pessoas dizem ter vergonha de se ver, ou ver a si mesmo no passado, algum material antigo. Eu, no caso, tenho bastante orgulho desses vídeos, porque eu sempre prezei muito eu sempre tive um critério muito alto para poder fazer os vídeos, né? Ou seja, eu sempre tive muito cuidado na seleção do material que eu usei de referência, sempre prezei muito pela informação que passava. Se eu tinha qualquer dúvida sobre informação, eu não passava, porque... E é o que eu faço até hoje. Se eu tenho dúvida sobre alguma informação, eu prefiro nem passar, porque aí a ideia é ser um canal educativo, né? Ser um canal que traga ciência, então não adianta eu passar informação não científica se eu não tenho base para sustentar aquela argumentação. Eu não pretendia fazer esse vídeo agora, mas senti que era necessário abordar essa questão por conta dos comentários que vocês deixaram nesse vídeo aqui. Se você ainda não viu,
Clica aqui para entender todo. Tudo isso começou com aquele vídeo sobre o Lucas Neto, né? Que saiu uma notícia em Portugal falando que as crianças estavam preocupadas em Portugal, os pais estavam preocupados porque as crianças estavam falando grama ao invés de falar relva, né? Ou seja, as crianças de Portugal estavam usando muitas palavras do português brasileiro, já que a maior referência de YouTube que elas têm, por exemplo, de conteúdos que elas assistem o tempo todo, é conteúdo brasileiro, né? A gente sabe que o Brasil, com 250 milhões de pessoas e Portugal com 11 milhões, há uma diferença muito clara ali na quantidade de produtos que vai ter, né? Vão ser produzidos no YouTube. E além disso, o brasileiro gosta muito de produção de YouTube audiovisual de uma forma geral, né? Já exportava novelas ali na década de 90, começo de 2000, e agora só continua esse movimento que parece ser natural, parece ter uma certa regularidade, mas agora com conteúdo no YouTube. Então, isso já acontece há 30 anos, sei lá. Sei que alguns pais ficaram um pouco surtados com isso, ficaram um pouco preocupados, né? E aí foi isso que gerou todo esse debate e me fez, por exemplo, gravar esse vídeo depois de ver alguns comentários sobre aquela outra matéria. História. Esse assunto é bem complexo, então é importante que você veja o vídeo até o final para entender como sempre importante, né? Mas chamar o português brasileiro só de brasileiro, como se fosse uma língua diferente do que é falado em Portugal. Essa questão é sim levantada por alguns linguistas, especificamente brasileiros, e está longe de ser um consenso. Aliás, para responder essa pergunta, nós teríamos que saber quais são os critérios que definem uma língua. Em outras palavras, o que diferencia uma língua da outra? O que faz o português diferente do castelhano, do francês, do italiano, etc. Algumas pessoas podem pensar que basta ter a intercompreensão, ou seja, que os falantes entendam o que os outros falantes falam dentro de uma comunidade linguística. Exato. Isso aí eu acho que não é bem verdade, porque, por exemplo, eu entendo quase tudo o que os espanhóis dizem, mas eu não consigo falar espanhol. Ou seja, eu acho que há uma diferença entre o facto de nós conseguirmos compreender aquilo que as pessoas dizem e o facto de ser a mesma língua. Isso é verdade, ok? Isso aí tem razão, porque intercompreensão não é o único requisito, né? Porque se fosse assim, o português e o espanhol seriam apenas uma língua, porque as pessoas que falam espanhol, eu consigo entendê-las, quase tudo, tirando com exceção de algumas palavras, mas a grande maioria das coisas que os falantes de espanhol dizem, eu consigo entender. E isso não faz com que o português e o espanhol sejam a mesma língua, porque, por exemplo, eu não sou capaz de falar espanhol. Ou seja, eu acho que isso também não é bem assim, não é? Exatamente. Aqui, como o Blue disse, eu vou explicar um pouco mais no vídeo, o eu do passado, mas a intercompreensão, ela pode existir entre várias línguas ao mesmo tempo. Por exemplo, é muito possível que pessoas que falam português, até português do Brasil, vamos dizer assim, que teve uma boa carga de influência de italianos, se for pensar nas grandes imigrações que tiveram dessas comunidades para o Brasil, especificamente o Sudeste, etc., no Sul também. Pode pensar que é muito fácil para um brasileiro, por exemplo, entender uma pessoa que fala italiano se for falar de forma pausada, até mesmo sem algum estudo, mas que isso não faz com que as pessoas intuitivamente, como o Blue falou aqui, ele não é formado em língua, até onde eu saiba, mas ele consegue dizer intuitivamente que aquilo não é a mesma estrutura de língua com a qual ele está acostumado. Então ele consegue perceber que, apesar de entender o contexto, talvez entender as mensagens que a pessoa está tentando passar, não é a mesma língua. Claro, existem outras questões que vão interferir nisso, por exemplo, sistemas de sintaxe, sistemas de fonologia, que vão apontar como uma língua mais diferente ou menos diferente uma da outra, né? Como a gente tem, por exemplo, o caso do espanhol e do português, que eu particularmente compartilho a ideia de que, apesar de politicamente e culturalmente serem duas línguas separadas, porque tiveram ali características ou peculiaridades da sua história, da sua evolução, que diferenciaram uma da outra, em Portugal, até no Brasil, Espanha, na América Latina, eu acho que são línguas que se aproximam tanto que podemos ter um cuidado maior na hora de analisá-las, talvez como co-dialetos. Elas ali na Europa, pelo menos as línguas modernas europeias, são as línguas que mais se aproximam e que mais partilham características em comum. Então, acho que tem que se considerar como não uma língua só, claro, acho que a gente, como eu vou falar no vídeo aqui, são fatores extralinguísticos que determinam se uma língua vai ser uma língua mesmo, ou vai ser um dialeto, ou vai ser uma língua separada da outra, mas é claro, a gente não pode ignorar que há muitos aspectos fonológicos, muitos aspectos sintáticos que diferem uma coisa da outra, mas que ainda pode haver muita intercompreensão entre as duas formas de falar. Presente em todas as comunidades linguísticas, ela não é suficiente para distinguir uma língua da outra. Eu vou usar muitas vezes o espanhol ou castelhano como exemplo, porque ele é bem didático. E eu acho que ninguém questiona se o português e o espanhol são a mesma língua. Pois claramente não são. Não são, justamente pelaquela perspectiva política e cultural que nós falamos, né? Nem se fossem línguas ainda mais parecidas do que elas são, vamos dizer assim, no papel, se a gente olhasse como um sistema de língua, né? Elas ainda teriam uma clara
uma clara história, uma clara cultura que envolve aquela língua diferente uma da outra, apesar de muitos elementos culturais também serem partilhados entre as comunidades linguísticas, especialmente se pensarmos nas comunidades da América Latina, não é? Que falam português e falam espanhol. Muitos falantes nativos de língua portuguesa conseguem ler um texto em espanhol ou ouvir uma fala mais lenta e entender praticamente tudo que é falado. E isso acontece com muitas outras línguas românicas, como, por exemplo, o italiano. Mas Exato. e as Sim, é palavras? verdade. Também eu já ouvi italianos a falar e eu entendo quase tudo o que eles dizem. Claro que há sempre algumas palavras e algumas expressões que não têm nada a ver com a língua portuguesa e eu fico meio à toa, não percebo muito bem, mas há muita coisa que dá para entender, sim. E isso não faz com que o português e o italiano sejam a mesma língua. Isso é verdade, sim. As variedades de Mas Portugal... mesmo assim, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o português brasileiro e o português de Portugal são sim a mesma língua, porque eu acho que há muita semelhança, há demasiadas semelhanças para serem consideradas línguas diferentes. Isto é a minha opinião, não sei. Desde já, pessoal, se vocês quiserem, digam aí a vossa opinião nos comentários, mas eu, particularmente, acho que não há diferenças suficientes para, digamos, tornar as duas línguas em línguas diferentes. Eu acho que são duas variantes da mesma língua e não duas línguas diferentes. Acho, não tenho a certeza, mas... Como o Blue disse aqui, de forma até intuitiva, claro, ele não estuda as questões mais, vamos assim, intrínsecas da língua ou mais minuciosas da língua, mas ele consegue intuir algumas coisas que é o que normalmente é o consenso que se tem dentro da academia em relação às duas variedades do português. Português do Brasil e português europeu. E eu queria mostrar para vocês, por exemplo, uma ideia do que poderia ser algo diferente do português, mas que parece muito com o português. Pronto, aqui nós temos um vídeo falando sobre o cabo-verdiano, que seria então um crioulo. Para quem quer entender um pouco mais sobre os crioulos, eu tenho vários vídeos falando sobre isso de forma um pouco mais assim por cima, né, um pouco mais sintética, mas você pode olhar, por exemplo, um vídeo sobre contato linguístico, é o terceiro ou segundo vídeo do canal, tá bem antigo, mas tá muito interessante, fala bem em detalhes sobre essa ideia do crioulo. E o que nós temos aqui, por exemplo, é o crioulo baseado ou com base na língua portuguesa, que foi a língua de colonização de Portugal na ilha de Cabo Verde. E aí se criou essa língua por contato linguístico, por outros fenômenos que aqui não vou detalhar, e formou então o tal chamado cabo-verdiano. Eu queria mostrar para vocês ouvirem um pouco dele e perceber, talvez, ou tentar deixar um pouco mais afiado o seu ouvido para ver se é a mesma língua ou não é, é um português, é uma variedade de português, ou pode se considerar uma outra língua. Será que há aqui intercompreensão? Quanto de intercompreensão ou de semelhança com o português do Brasil ou de Portugal há aqui? Diferentes teorias te explicam como que crioulo nasce. Um destes defende que crioulo nasce espontaneamente entre escravos e proprietários a partir daquele cruzamento de língua africana com o português. Gosse, ao fim de 5 séculos, a ser utilizado só no domínio privado, na Cabo Verde, começa a impor lentamente na instituição. Por exemplo, pensa que o Zé que fala totalmente em crioulo na casa, mas depois tem de falar na escola em português, depois tem de falar com o professor em português, tem de ir ao banco e fala em português, quando tudo alguém no arquipélago fala na crioulo. Percebam que aqui é muito parecido com o português, existem frases que são completamente idênticas ao português, especialmente com aquele sotaque mais próximo ao português, talvez de Portugal ou europeu, não é? Por algumas formas de articular alguns sons. Mas definitivamente não é português, ou no que nós entendemos como português. Bom, na verdade fica aí a dúvida, o que você considera? Será que é uma língua? Será que não é? O consenso, de forma geral, é que crioulos são línguas, de fato, são formas de falar que se distanciaram demais da base de língua portuguesa, nesse caso, por exemplo, e que formaram línguas novas. Mas aí, é claro, essa discussão, como eu disse, tem muito a ver mais com questões extralinguísticas do que, de fato, linguísticas. Enfim. E do Brasil tem muitas palavras Vamos diferentes. Será que então esse é um bom critério? Bem, esse também não é um bom critério. E olhando para o castelhano, o espanhol, fica bem fácil de entender. O português e o espanhol compartilham em torno de 89% de seu léxico. Ok, isto aqui eu não sabia. 89%. Isto é imenso, não tinha noção. Esse número sempre assusta um pouco o pessoal, porque é um número bem alto, e de fato é um número, uma correspondência absurda entre as duas formas de falar, entre as duas línguas. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, algumas palavras são usadas, apesar de terem a mesma forma ou serem iguais, elas são usadas em contextos diferentes. Então, por exemplo, se em português a palavra pronto pode ser traduzida como listo em espanhol, pronto em espanhol não pode ser traduzida talvez da mesma forma no português, ou não usada nos mesmos contextos que o português, que se usa no espanhol, mas não no português, no caso. Das suas palavras. Ou seja, a quantidade de palavras iguais nas duas línguas é muito alta, é uma correspondência de quase 100%. Exato. Fora que muitas palavras diferentes ainda são bem compreensíveis para os falantes.
Para falar a verdade, os critérios que definem a autonomia de uma língua estão muito mais relacionados a fatores extralinguísticos do que fatores da língua em si. Eu já falo um pouco mais sobre isso, mas no final é como nos diz o professor Marcos Banho. O nome que se dá a uma língua é uma questão muito mais de natureza política, cultural e ideológica do que propriamente linguística. No entanto, Perceba o meu esforço para falar devagar, porque eu tenho o hábito de falar muito rápido e atropelado. E fazer vídeo no YouTube é o que me ensina, e dar aula também, né? Mas acho que vídeo no YouTube é uma coisa que força um pouco mais, porque eu vejo e revejo esses vídeos várias vezes antes de postar. Então acaba me forçando a policiar um pouco a minha fala e falar um pouco mais devagar para que soe mais compreensível para as pessoas que estão vendo o vídeo. ambas as variedades, tanto a brasileira quanto a portuguesa, são reconhecidas no campo político, diplomático e do ensino da língua como uma só. O consenso mais geral é de que o português brasileiro e o português falado em Portugal, ou seja, o português europeu, são variedades da mesma língua, cada uma com a sua norma padrão, ou norma culta, e com as suas variantes internas. Exato, sim, é verdade. Isto aqui é, digamos que é a denominação oficial das variantes é assim, tipo, ambas são português. Simplesmente existe o português europeu, existe o português brasileiro. Também existem variantes africanas, por exemplo. O português europeu falado nas ilhas, como o português brasileiro falado no Nordeste. E quais são os argumentos a favor dessa ideia? Os linguistas que defendem essa ideia dizem que, apesar das variedades terem muitas diferenças e particularidades, elas não se distanciaram o suficiente para serem duas línguas separadas. Exato. E muito desse argumento se baseia principalmente nos sons da língua. Na verdade, a única coisa que varia é o som, porque apesar deles soarem diferente, eles passam o mesmo significado. Segundo o linguista francês Paul Tessier, o conservadorismo do português brasileiro em relação às vogais átonas, que preservou a forma do século XVI, As formas abertas, né, de falar do português brasileiro. do português europeu. Ou seja, se no português brasileiro dizemos Maria, no português europeu dizemos Maria. Exatamente, Maria, não é Maria. Para vocês terem mais informações sobre a diferença nas pronúncias das vogais entre o português brasileiro e o português europeu, dê uma olhada no meu vídeo sobre o porquê que os brasileiros não entendem os portugueses, ou algo assim. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Pois é. Com A fechado, já que não está na sílaba tônica. Mas isso faz alguma diferença na prática? O que torna difícil para os linguistas em geral aceitarem que são duas línguas diferentes é o fato de que tanto o português brasileiro quanto o português europeu partilham o mesmo sistema fonológico. Vamos olhar para a palavra carro. Aqui Carro. não importa como ela está escrita, vamos prestar atenção só no som. Se eu trocar o som R por B, eu tenho uma palavra Cabo, completa. fica cabo. E um cabo é algo que não tem nada a ver com um carro. Isso aqui é o que nós chamamos de pares mínimos. Nós fazemos essas... só vai formar um par mínimo, é verdade? Duas palavras só vão ser um par mínimo quando a troca de um desses sons, no caso um fonema, for o suficiente para distinguir essas duas palavras. Então, se esse som que nós mudamos por B, mudar o sentido da palavra, aí nós estamos diante de um fonema, uma unidade mínima distintiva, uma unidade mínima de som distintiva, que vai diferenciar duas ideias, vamos dizer assim, ou dois signos, talvez. E aí, no caso, vai ser, então, um par mínimo. Então, a gente sabe que carro, cabo são um par mínimo. Exato. Completamente diferente. Ao invés de carro, eu tenho cabo. Ou seja, esse é um dos métodos que nós temos para identificar se um som é de fato um fonema. O fonema é então uma unidade mínima de som que, quando é alterada, resulta num significado completamente diferente. A mesma coisa acontece quando eu troco o som R por R. Caro. Que torna as palavras completamente diferentes. Exato. Ao invés de carro, De novo, eu tenho o par mínimo. caro. Em Portugal e no Brasil, nós temos formas diferentes de produzir o som do R, mas que não alteram o sentido da palavra. Então eu posso dizer carro, eu posso dizer carro e eu posso dizer carro. Eu digo carro. Carro. Não sei, eu acho que é carro. Não é carro. Nem carro. Não, é carro só. É. Eu acho que, sim. E aliás, desta palavra, eu acho que a maioria dos brasileiros dizem da mesma forma que os portugueses. Eu acho, não sei. Não, aqui tem muita diferença mesmo entre portugueses brasileiros. Os portugueses falam o primeiro som, né, aquele primeiro som mais forte de R. Já os brasileiros têm a tendência de jogar esse som do R um pouco mais para trás na sua cavidade oral, né? Então, é jogado um pouco mais perto da faringe, aqui perto da garganta, vamos dizer assim. Vão ser a mesma
mesma palavra. Apesar de serem sons diferentes, o significado ainda é o mesmo. E é por isso que nós podemos dizer que as duas variedades partilham o mesmo sistema fonológico. Elas podem articular alguns sons de forma diferente, mas eles significam as mesmas coisas nos mesmos contextos. É como a diferença entre dizer tia e tia, ou dizer dia e dia. E aqui, aquela consoante aplicada, né, de e ti, que é muito engraçado porque alguns portugueses, na hora de tentar imitar o sotaque brasileiro, não se atentam que esse som dessas consoantes africadas, no lugar de t, d, que nós temos de tia, dia, não acontece com todas as vogais. Acontece só quando nós temos a vogal i, por exemplo, ou quando a vogal e é pronunciada como i, por exemplo, elefante, no final da palavra, por exemplo, na sílaba final, quando ela não é tônica. Isso acontece frequentemente, e é engraçado como alguns portugueses às vezes erram na hora de imitar o sotaque brasileiro, eles erram justamente nesse ponto ali. Tem que ficar bem atento e ver que é só antes do i ou quando o e tiver o som de i. Quanto aos argumentos a favor da separação de duas línguas, eles são diversos. Eu poderia passar horas apontando em quais aspectos morfológicos ou sintáticos as variedades diferem. Porém, para este vídeo, eu só quero abordar alguns tipos de análise que podem legitimar, para alguns linguistas, a autonomia do português brasileiro como língua. Um exemplo muito claro é o uso do pronome nominativo no lugar do clítico. Por exemplo, no português europeu dizemos: a Paula está vindo, eu já a chamei. Na verdade seria: a Paula está a vir, ou a Paula vem aí. Porque aqui em Portugal nós normalmente não utilizamos o gerúndio, mas eu percebi o exemplo. Ou seja, eu já a chamei. Exato. Na verdade, uso o gerúndio, mas não dessa forma. E aí tem outros vídeos que a gente pode falar com mais detalhes sobre isso, mas o gerúndio no Portugal, no caso em Portugal, se usa de uma forma muito mais restrita do que no português brasileiro. No português brasileiro se usa sempre que se descrever uma ação contínua, progressiva, né? No caso de Portugal, isso vai ser feito pelo gerúndio, pelo infinitivo, mais a preposição a, né? Está a vir. No português brasileiro, oral, quase sempre dizemos: a Paula já está vindo, eu já chamei ela. Eu já chamei ela, exato. Aqui nós não dizemos assim, nós dizemos eu já a chamei. Exato. Além disso, Isso nós é temos verdade. também o caso clássico da ênclise da próclise. O português brasileiro caminha para ser uma língua praticamente proclítica. Ou seja, no português europeu, nós dizemos algo como dá-me um cigarro, Dá-me e ame-te. um cigarro. Já sim. no português Amo-te. brasileiro, nós dizemos praticamente sempre me dá um Me cigarro, dá um cigarro, te amo. Pois é. É verdade. te amo. Isso, aliás, é um dos fatores que causa uma das grandes não compreensões, vamos dizer assim, entre as duas variedades, né? Porque isso vai variar, isso vai implicar, por exemplo, na mudança da prosódia, ou seja, do ritmo ou da dinâmica entre sílabas fracas e fortes dentro da língua. Então, no português brasileiro, por exemplo, essa preposição anterior, eu falo isso em outro vídeo, como eu disse naquele vídeo que eu falo sobre o fato dos brasileiros não entenderem os portugueses ou algo assim, eu falo um pouco sobre essa dinâmica, mas o fato de nós termos, por exemplo, o clítico antes do verbo, no caso proclítico, né, no caso uma situação de próclise, faz com que, por exemplo, a primeira sílaba seja mais fraca em relação à segunda. Então, me dá, me dá. E agora, no português europeu, é o contrário. Dá-me, dá-me. Porque o crítico ele nunca vai ter força, né? Só que aí se eu colocar ele antes ou depois, eu vou mudar o som que vai iniciar a frase, né? Vai ser um som fraco, o som de uma sílaba fraca ou um som de uma sílaba forte, né? É verdade. Te amo. Além desses casos, nós temos ainda a mesóclise, que está presente no português europeu, Amar-te-ei mas para todo jamais sempre. aparece na realidade do português brasileiro. Apesar É de verdade, eu nunca ouvi um brasileiro a dizer amar-te-ei. Eu acho que eles diriam te amarei, talvez. Eu vou te amar, na verdade. Vou te amar, seria mais próximo do português brasileiro. E apesar de alguns comentários desse vídeo falarem, o nosso português não falamos dessa forma. Eu estudei em Portugal, eu sou formado em Portugal e eu garanto. Sim, falam. Claro, não é o tempo todo. Talvez tenha ali um uso um pouco mais restrito para algumas situações, ou algumas formas de construção. Mas sim, existe ainda a mesóclise, que é uma forma de ênclise, basicamente, né? Existe sim, então, em Portugal. Enquanto que no português brasileiro, por comparação, nunca existe. Nunca vai acontecer se não for uma forma mais estilística ou para marcar alguma coisa bem característica. Temáticos escolares. No máximo vemos esse tipo de construção na boca de algum vice-presidente ou em Derrotá-lo-iam. alguma obra de autores literários. Esses são alguns dos Acho que ele não pegou a pontos referência. como a sintaxe do português brasileiro é diferente. Quando eu digo sintaxe, eu penso numa análise em que as palavras são elementos da frase, nós pensamos nas relações de subordinação, de concordância e de ordem.
E parece que essas mudanças são muito simples, né? Parece que são poucas mudanças, poucas diferenças, mas elas têm um impacto profundo na estruturação da língua. Mas então o que nós vamos fazer com essa situação? Temos mudanças profundas de estrutura, mas mantemos características fundamentais em comum. Como eu já disse antes, considerar uma variedade como uma língua autônoma é uma questão política, ideológica e cultural. A pergunta, na verdade, deveria ser: qual é o objetivo dessa política ou dessa ideologia? Exato, eu acho que, digamos que, imaginem, continuar a chamar, digamos, a variante brasileira, continuar a chamá-la de português, de certa forma, é uma maneira de, digamos, como é que eu hei de dizer? Tipo, ou seja, é uma forma de inserir o Brasil num grupo de países que partilham o mesmo idioma. Ou seja, por exemplo, o Brasil pertence à comunidade dos países de língua portuguesa, que é a CPLP. Por exemplo, se no Brasil, em vez de se falar português, se falasse brasileiro, o Brasil já não pertenceria à CPLP. Ou seja, digamos que ter uma língua partilhada por outros países, eu acho que é uma forma de conseguir melhores relações com alguns países. Eu diria que é por aí. E o mesmo acontece com os países africanos, por exemplo, Angola, Moçambique, são países que têm como língua oficial o português. Se em vez de Angola ter o português tivesse o angolano, por exemplo, como língua oficial, talvez, apesar de se calhar ajudar a reforçar de certa forma a identidade nacional, prejudicaria em termos internacionais, digamos assim, porque ter uma língua partilhada por muitos outros países é benéfico para todos esses países. É uma forma de facilitar o intercâmbio de cultura, o intercâmbio de pessoas, facilitar a imigração. Todo esse tipo de coisas é muito facilitado graças a este tipo de alianças que se formaram a partir da língua. Por exemplo, os cidadãos dos países da CPLP têm muito mais facilidade em viajar de uns países para os outros do que viajar para outro país de outra língua qualquer. Por exemplo, isso aí é uma vantagem tanto para o Brasil como para todos os outros países, incluindo para Portugal. Isso aí provavelmente é a principal razão pela qual o governo brasileiro decidiu continuar a chamar a língua que se fala no Brasil, continuar a chamá-la como português. Para não falar que as diferenças, na minha opinião, não são assim tão significativas ao ponto de chamá-las línguas diferentes, diria eu, não sei. Claro, a gente sabe que as diferenças são mínimas, a gente acabou de ver no vídeo aqui alguns exemplos que eu dei nesse vídeo meu do passado, e também a gente sabe intuitivamente que as diferenças não são, assim, o suficiente para, de cara, ou de uma análise muito mais superficial, dizer que são línguas diferentes. E aqui, como eu disse, são questões mais políticas. E aí, em que sentido interessaria o Brasil, por exemplo, se distanciar dessa comunidade do país que fala língua portuguesa? Um exemplo, assim, é tosco, ou talvez muito pequeno, mas isso implicaria, por exemplo, que se eu fosse estudar em Portugal, ou se um português fosse estudar no Brasil, ele teria que fazer, por exemplo, um teste de proficiência em língua brasileira. Percebam, ele já não poderia usar sua língua materna como uma justificativa para dizer que ele fala a língua que se fala no Brasil. Porque hoje em dia, apesar de falar diferente, ter palavras diferentes e cultura, uma forma de desenvolver aquela língua a partir de uma cultura diferente, ainda assim é a mesma língua, então um português não precisaria fazer um teste de proficiência, por exemplo, para estudar no Brasil, ou um brasileiro não precisa fazer um teste de proficiência para estudar em Portugal, o que facilita de fato o intercâmbio, mas é só um exemplo pequeno do que impactaria, por exemplo, isso. Além disso, nós temos também, por exemplo, o reconhecimento da literatura portuguesa como parte da nossa literatura. Então, se a gente separasse talvez as duas línguas, ou dissesse que o português brasileiro é na verdade brasileiro e não tem a ver com português mais, não teria ali talvez o reconhecimento, ou não se trabalharia de forma igual o reconhecimento da literatura produzida em Portugal, por exemplo, até o século XV, até o século XVI, ali no encontro com a invasão aos povos originários da América, e se começaria a trabalhar então a literatura brasileira a partir ali do momento em que se começou a formar os primeiros documentos escritos no território brasileiro, e ali também depois da independência, etc. Mas então o reconhecimento da literatura anterior, por exemplo, ao momento que existia o território brasileiro, vamos dizer assim, a partir do conhecimento dos portugueses, da invasão dos portugueses, seria então muito pouco usado, ou seria usado
usada mais como a base de evolução do português. E isso cita algumas outras dúvidas que eu acho até interessante pensar, ou seja, se nós pensarmos numa língua brasileira ou completamente brasileira, a partir de que momento começar a estudar essa língua? Porque não teria como desassociar completamente do português falado em Portugal, até porque essa língua veio daí, né? Veio daquele território e, por exemplo, se misturou com muitas línguas nativas aqui dos povos da América, mas que ao mesmo tempo preservou, vamos dizer assim, grande parte o português como nós entendemos o português na Europa medieval naquela época. Enfim, ficaria realmente um desafio pensar como trabalhar esse tipo de tema, a literatura que se produzia antes, por exemplo, da produção de literatura no território brasileiro, como de fato a história da língua brasileira. Seria interessante pensar nessas coisas. O filólogo Antônio Ruais, sim, o cara do dicionário, propôs o seguinte dilema sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil. Ou fazemos da língua natural, vernácula, aquela que aprendemos desde criança como língua materna, a língua de alfabetização, que vai reger todo o universo linguístico de uma comunidade de fala, ou fazemos dessa língua natural, com esse estatuto de instrumento de alfabetização, uma ponte para uma língua de cultura, Exatamente. ou seja, para um português mais global, mais padrão, que é aprendido durante a fase escolar. Ruais sinaliza para a segunda opção porque ela dá mais possibilidades comunicativas entre as diferentes comunidades de fala, como, por exemplo, a comunidade de Portugal, a comunidade de Angola, etc. O que os colegas portugueses... Que talvez ali, porque não há realmente... A segunda seria mais interessante porque também não há um contraponto a essa ideia de um português que ajude a criar mais pontos comunicativos entre as outras comunidades. Não há, acho que por parte da comunidade brasileira, nenhuma crise de identidade com a ideia do português. Ou seja, no Brasil não se tem nenhum debate sobre se aquilo que nós falamos é português ou não é, se português denomina o que nós falamos, porque isso parece ser uma coisa bem estabelecida e não parece afetar a noção de identidade do que se fala no Brasil. Ou seja, não há um clamor das pessoas, ou não há uma sensação das pessoas que o português, como uma forma geral, como uma língua, vamos dizer assim, é separado do que nós falamos no Brasil. Ou seja, se entende que é um português, e é um português com características do Brasil, daquele território, respeitando a sua história. Então, para que isso mudasse, ou para que politicamente se houvesse alguma mudança nesse sentido, teria que pelo menos ter algum motivo, alguma motivação, vamos dizer assim, por parte dos seus falantes, por exemplo, para que aquilo mudasse, mas parece que não há esse tipo de crise entre o que se entende como português e o que se entende como o que se fala no Brasil. Talvez não saibam sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil, e o motivo dos brasileiros falarem tanto sobre isso é que o modelo de norma padrão ensinado como forma privilegiada durante a alfabetização mantém modelos muito mais próximos da variedade de Portugal, que são muito distantes da realidade do que se fala dentro do português brasileiro, gerando uma desconexão entre o que a pessoa aprende como língua materna e o que ela é ensinada como língua portuguesa. Exato, ou seja, a insistência no ensino formal, ou de uma forma como se fosse a nossa língua portuguesa falada no Brasil, das formas enclíticas da língua, ou seja, ficar ensinando como usar a ênclise, sendo que em nenhum contexto de fala se usa a ênclise no português brasileiro. E algumas pessoas podem dizer que, isso também é um desrespeito com a língua, então você pode falar de qualquer jeito, então dane-se as regras. Claro que não, porque há sistematização nas formas proclíticas. Ou você acha que o espanhol, por exemplo, que é uma língua também muito fortemente proclítica, que tem um pronome antes, por exemplo, do verbo, tem algum problema com a sistematização da sua língua? Que talvez essa ideia de norma do português tenha menos a ver com o que se entende como a literatura do português, né, que tenha menos como base a literatura produzida dentro de uma ideia mais até mesmo elitista, ou que propõe uma forma de escrita do português que não corresponde à fala das pessoas, até mesmo na época em que elas escreveram, e pensar talvez como que essa fala, ou que se estuda como uma fala formal do português, pode ser adaptada para melhor representar o contexto brasileiro. Por exemplo, tirando o estudo da mesóclise, que não faz sentido nenhum no contexto brasileiro, que, aliás, é um drama para aprender e a gente nunca vai usar em nenhum contexto de fala comunicativa, nem mesmo formal, porque nós vamos usar qualquer outra estratégia comunicativa que não seja usar a mesóclise, né? Por falta de conhecimento do uso mesmo. Da língua portuguesa no Brasil, seria interessante pensar num modelo que reconheça e leve em conta as variedades vernaculares naturais do Brasil, Exato. mas que também mantivesse ou criasse pontes para uma forma de comunicação menos regional, mais global, mais internacional, para que nós possamos comunicar com outras comunidades também lusófonas,
como Portugal, Angola, etc. Ou seja, essa reforma na ideia de norma do português não ia acabar com a ponte entre com Portugal, Angola, Moçambique, porque ainda seria português. A diferença é que ela seria adaptada à região no qual ela se insere, né? E assim, eu Exatamente. espero nunca mais ouvir a mesma reclamação dos meus alunos sobre a inutilidade de aprender como usar a Te mesóclise. darei, Muito dar-te-ei. obrigado por assistir esse vídeo até o final. Ok, então basicamente é isto. É assim, como eu já disse, na minha opinião, eu acho que não tem muito sentido chamar as duas línguas de línguas diferentes. É óbvio que eu também sou suspeito para dizer isso, porque eu sou português e é óbvio que eu quero que a língua portuguesa seja muito falada no mundo, não é? Claro que isso também é verdade. Quanto mais o português se espalhar no mundo, mais também representa, se for espalhado, vamos dizer assim, como português, né, o que se fala no Brasil, também representa o Portugal, também representa Moçambique, Angola, etc. Mas, de certa forma, eu não vejo diferenças suficientes entre as variantes da língua portuguesa para dividi-las em idiomas próprios. Essa, sinceramente, é a minha opinião. Eu acho que é isso mesmo. Não vejo diferenças significativas na variante brasileira, por exemplo, para distingui-la da variante portuguesa. Claro que o fato de nós entendermos não é suficiente, mas eu entendo perfeitamente, praticamente 100% daquilo que um brasileiro diz. Os meus inscritos aqui do canal, a maioria são brasileiros, e pelo feedback que eu tenho, eu percebo que a grande maioria das pessoas também compreende quase tudo o que eu digo. Portanto, não me parece muito necessário dividir a língua, até porque isso aí só criaria mais barreiras entre os países, quando na verdade, como o criador deste vídeo disse, o melhor é mesmo criar pontes e não barreiras. Ou seja, é possível transformar o idioma numa espécie de construtor de pontes, digamos assim, com outras comunidades e com outros países. Isso aí é muito importante. Aliás, a comunidade dos países de língua portuguesa é exatamente isso. Enfim. Até porque a variedade brasileira, como eu tenho falado nesse vídeo, o fato dela ser chamada de português ou ser estudada como português não afeta a identidade do brasileiro. Então, é um caso diferente, por exemplo, de outras regiões que falam ou que tiveram colonização portuguesa, que podem não ver da mesma forma, que podem ver a imposição do português como uma afronta ou como um ataque diretamente à sua identidade. No Brasil, pela forma que se desenvolveu a colonização, a evolução da colonização no território até a independência, etc., não levou com um distanciamento cultural, até porque as comunidades nativas foram praticamente extintas, então o que se fala no português brasileiro se entende como português brasileiro, como uma língua do povo brasileiro, porque não sobrou mais nenhuma língua, vamos dizer assim, grande o suficiente ou difundida o suficiente para poder competir, vamos dizer assim, por esse espaço. Então acabou que a língua portuguesa no Brasil, com a sua variedade brasileira, tornou a língua de identidade do povo e não há essa crise suficiente para, por exemplo, pensar que outra forma de falar poderia tomar o lugar do português, como ideia de português, né, português falado em Portugal, etc. Ou, por exemplo, chamar o português brasileiro de uma outra forma de falar que não é português. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Aqui a ideia era reagir um pouco a esse vídeo meu antigo, porque esse debate é muito interessante e eu fiquei muito surpreso de ver o Blue falando vendo o meu vídeo, né, ele é um canal bem maior que o meu, obviamente, infinitamente maior, e eu fiquei bem feliz de ver que ele se espalhou por aí, talvez é por isso que tenha tantos views naquele meu vídeo em comparação ao que eu normalmente tenho. Mas deixa aqui seu curtir, se inscreva no canal, para comprar mais conteúdos como este. Também veja no Instagram, movimento.140, também é lá sempre o post sobre quando tem vídeos novos, e também temos live sexta-feira, lá também nós estamos avisando esse tipo de coisa. E também no TikTok, Movimento 140, tem outros conteúdos lá, vou tentar produzir de uma forma mais constante, mas confesso que nem sempre consigo produzir aqueles vídeos mais curtinhos. Mas enfim, fique por aí também, veja outros vídeos, muito obrigado e até a próxima.